Amém. Amém. Paz do Senhor para você que está em casa. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial nessa noite. Você está feliz em estar aqui na presença do Senhor? Amém. A palavra de Deus diz que quando nós estamos felizes, nós devemos fazer o quê? Ficar moadinho? Louvar ao Senhor, né? Você tem motivos para louvar o Senhor? Você em casa tem motivos para louvar o Senhor? Eu tenho certeza que sim. Só de nós estarmos de pé, né? Só de nós estarmos aqui, você aí na sua casa, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra do Senhor, já é um grande motivo de nós termos louvor em nossos lábios, de nós podermos entoar louvor ao Senhor. Nós somos alegres por pertencer a esse Deus que é maravilhoso, que é tudo na nossa vida, né? Um Deus insubstituível e indispensável para nós. É por isso que nós estamos aqui, porque nós reconhecemos quem o Senhor é na nossa vida. É por isso que nós dedicamos um tempo para estarmos na presença de Deus, porque nós reconhecemos quem o Senhor é para nós. Ele é tudo. O Senhor é tudo na nossa vida. E nos alegramos por isso. Amém? Bom, antes de ler a palavra, eu quero te convidar, vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor, apresentar diante de Deus esse momento, com alegria, com adoração, porque se nós estamos reunidos aqui, o Senhor já se faz presente em nosso meio, a palavra do Senhor nos garante isso, e isso muito nos alegra, amém? Então vamos colocar diante do Senhor esse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por fazermos parte do Teu rebanho. Nos sentimos, Senhor, alegres e felizes, porque somos chamados pelo Senhor. Porque o Senhor nessa noite nos chama de filhos. Somos Teus, ó Deus, e Tu és o nosso Pai amoroso. Tu és aquele que está com os olhos, Senhor, sobre nós em todos os momentos, Senhor. Cuidando da nossa vida, Pai, nada passa despercebido diante dos Teus olhos, e Te agradecemos por isso, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu zelo conosco, Senhor. Por mais que passamos dificuldades e lutas, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que Tu tens sido o nosso rochedo, Deus, o nosso socorro, o nosso lugar seguro está no Senhor. Muito obrigada, Deus. Vem com Teu Espírito Santo neste lugar. Estamos aqui com o nosso coração aberto, dispostos, Senhor, a receber aquilo que o Senhor tem para fazer conosco nessa noite. Estamos aqui para Te servir, Senhor, porque queremos ser servos melhores, queremos ser irmãos melhores, filhos melhores, cristãos melhores, homens e mulheres melhores na Tua presença, Senhor. Nos use, trabalhe em nós, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu Te peço e agradeço. Amém. Assim como você está, eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, Romanos 8, a partir do versículo 35. Romanos 8, 35. Essa palavra, ela é apaixonante. Muito gostosa de ler. Uma palavra que nos fortalece. A palavra diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos perdedores. É isso que fala a palavra? Então nós vamos falar bem forte o que diz aqui. Mas em todas as coisas somos... Glória a Deus, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Pois estou convencido de que nem a morte,
Nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. O que pode te afligir? O que nessa noite te traz preocupação? Nossos dias são tão cheios de tribulação, né? Tantas lutas a gente enfrenta no nosso dia a dia. Mas o que pode nos separar do amor desse Deus? Nada. Mesmo nós sendo tão pequenos, mesmo nós sendo tão cheios de falhas, tão cheios de defeitos, nada pode nos separar do amor do nosso Pai. Oh, glória a Deus por isso. Porque é esse amor que nos mantém de pé, é esse amor que nos fortalece, é esse amor que nos alegra. A felicidade plena há em Cristo Jesus, somente nele. Nele está depositado a nossa confiança, nele está depositado a nossa esperança. Porque temos o amor do Senhor em nós, porque temos a graça de Deus em nós, e a palavra de Deus diz que a graça do Senhor, ela é suficiente. Olha que delícia! Ela é suficiente para mim e para você. Então, quando nós enfrentamos dificuldades, quando nós enfrentamos problemas, nós encaramos de forma totalmente diferente daqueles que não têm Cristo. Por quê? Porque nós sabemos quem é que segura nas nossas mãos. Nós sabemos o Deus que tem cuidado de nós. Então, mesmo nas nossas dificuldades, nós conseguimos passar pela nossa luta, como diz aquele hino, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. É um Deus que nos chama para a batalha, mas também Ele nos capacita e nos garante a vitória. Glória a Deus por isso. E é nos braços do Senhor que nós encontramos o nosso descanso. Nos braços do Senhor nós encontramos o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Não tem lugar melhor para nós estarmos nesse mundo, irmãos, se não for nos braços do Pai. Nos braços do Senhor. Ó Senhor, que nunca falte os teus braços para nós. E que nós possamos, Senhor, recorrer aos teus braços todos os dias. Não só quando passamos nos desertos da nossa vida, mas que nós possamos correr aos teus braços até nos nossos momentos de alegria, para compartilhar contigo, Senhor, quando o nosso coração bater mais forte de prazer, ó Deus. É nos teus braços que encontramos o nosso descanso. Glória a Deus. Hoje eu tenho a imensa satisfação de ter aqui está mesclado o grupo, né? Que delícia! Mas hoje nós temos aqui a participação especial dos adolescentes. Está aqui o Danilo com a gente no teclado, o João no sax, o Matheus no violão, o Gui na bateria, e vem acompanhando a gente o Derek no baixo, o Carlão, a Van e a Nilva. Tudo adolescente aqui, olha que coisa linda. Tudo para louvar o Senhor. E eu fico muito feliz, porque eles depositaram tempo, eles investiram tempo ensaiando, para oferecer não o melhor no culto, mas para oferecer o melhor ao Senhor, né? Nós queremos apresentar o melhor àquele que fez o melhor por nós. Então, vamos louvar ao Senhor. Nos braços do Senhor nós encontramos tudo que nós precisamos. Vamos louvar? Seguro estou nos braços daquele que nunca
deixou. Obrigada por isso, Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E olha só, irmãos, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Você pode dizer isso? Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Diga isso ao Senhor. Seguro estou nos braços de quem, irmãos? Nunca me deixou, nunca vai me deixar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E essa é a nossa confiança. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso ao Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Só em ti, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Repouso em tua graça, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio de novo em tuas mãos. Que bom saber que nós temos esse Deus. Recaio em tua graça, que nos segura, que nos mantém de pé. Recaio de novo em tuas mãos. Só a igreja, só as vozes. Recaio em tua graça. Você pode dizer isso ao Senhor? É nas tuas mãos, ó Deus. Recaio de novo em tuas mãos, porque é o meu lugar seguro. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, ó Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Obrigada, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo. E se passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Tu mereces ser exaltado, Senhor, sobre todas as coisas. Tu és o nosso Deus. Glorificado seja o teu nome. Aleluias. Obrigada aos adolescentes, Van, pelo apoio. Como é bom servir ao Senhor, irmãos. Né? Tem coisa melhor do que nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, né, irmão Arthur? Como é prazeroso louvar o Senhor, como é bom saber que nós temos os seus braços para repousar. Você pode sentar se você quiser, pode ficar de pé se você quiser. Nós vamos louvar agora o Senhor com aquele hino que diz: a casa é sua. Será que você pode dizer isso ao Senhor? Tem morada de Deus aí? Amém? Tem morada de Deus aí na sua casa? Será que você pode dizer: Senhor, a casa é sua? Faz aquilo que o Senhor quiser. Se precisar tirar tudo do lugar, tira. Ajuda na faxina, Deus. Faz o que for necessário. Mas que o Senhor tenha a morada perfeita de atuação para o Senhor. Para que o teu Espírito ande livremente sobre a minha vida. Que eu seja o altar do Senhor. Que você possa ser o altar do Senhor. Amém? Diga isso para Deus. A casa é sua, Senhor. Fica à vontade, Deus. Vamos dizer que Ele é bem-vindo? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, ó Deus. Toma o teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. É a tua voz que nos importa, Pai. Nós queremos te ouvir. Declare isso então nessa noite. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, diga mais uma vez. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus, ela é toda sua, Deus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Jesus,
Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida com o teu Shekinah, com a tua presença, Senhor. Vem, porque nós precisamos de ti, ó Pai. Tu és insubstituível em nossa vida, Jesus. Vem me incendiar. Diga mais uma vez, apareça, apareça, que o teu nome cresça, Senhor. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o seu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Sabe por quê, Senhor? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, fica à vontade, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu tenho a imensa satisfação de chamar aqui para frente a pessoa que vai falar sobre oferta. Um menino lindo. Pensa no menino lindo, gente. A cara da mãe. João Guilherme. Só que não é a cara da mãe, então amém, né? Paz do Senhor, irmãos, amém? Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, é o melhor lugar para estarmos. Agora é o momento da oferta, e eu queria ler com os irmãos um texto que está em 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A oferta a gente devolve o que Deus tem nos dado todo esse tempo. Desde que nós nascemos, a gente só devolve uma parte para Deus. Deus não se importa com o valor que está escrito na cédula ou na moeda. Então, não importa a quantia que você vai entregar para a igreja, o importante é dar com alegria, não por necessidade ou por obrigação, como dizem outras versões. A gente dá com alegria. Deus não vê o que está escrito na cédula, na moeda. Deus vê o nosso coração, vê além do que os nossos olhos humanos podem ver. Então, agora eu vou abrir para as ofertas. Acho que vai passar a salva aí. E vamos orar antes. Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor, em que estamos na sua casa. Senhor, essas ofertas, nós estamos devolvendo o que o Senhor fez por nós. A gente sabe que a gente nunca vai conseguir devolver o que o Senhor tem feito por nós, mas a gente, com a nossa capacidade humana, a gente vai fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe essas ofertas, Senhor, que elas possam prosperar na tua casa. Abençoe a vida de cada um que está aqui também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor,
pode dizer isso ao Senhor? Pois pra te adorar, foi, Senhor, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem mais demora, eu quero chamar o Mauro, o presbítero Mauro, para estar aqui, trazendo a palavra de Deus. Veio o menino mais lindo da igreja, agora vai vir o homem mais lindo. O que será? Que o Senhor te use. Vou pedir, Denis, vem cá fazer essa oração pelo Mauro. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos a vida do presbítero Mauro em tuas mãos, meu Pai. É ele que essa noite o Senhor escolheu para trazer a tua mensagem à tua igreja, Senhor. Prepara os ouvidos, Pai, os corações de cada filho teu aqui, Pai, para receber o pão do céu, Pai, através do seu Filho amado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Motivo de alegria nós estarmos aqui na presença do Senhor, presença gloriosa do nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, de todas as coisas, Criador da nossa vida, o nosso Redentor, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu para sermos os seus filhos, os seus servos, e nós estamos aqui hoje em adoração ao nosso Deus. Você que está em casa, no seu trabalho, no transporte, aonde quer que você esteja, adore ao Senhor da forma como você puder. Já adoramos através dos hinos, das canções, que foram bênção, e agora nós vamos adorar ao Senhor através da sua santa palavra, amém? Agradeço ao pastor João, à pastora Ângela, ao presbítero Arthur, que é o responsável por este culto, junto com a nossa irmã Cida, e convido os irmãos e as irmãs para que abram a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 em diante. Nós vamos ler do 16 ao 26, amém? Louvado seja Deus, Deus é fiel. Esse livro é o livro da liberdade, glória a Deus. Você é livre no Senhor? Glória a Deus, esse é o livro da liberdade. Essa daqui é a carta magna do Novo Testamento. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus para nós fazermos a leitura. Vamos ler aqui, versículo 16 em diante, que diz assim: Digo, porém,
andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui, pode se assentar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe esta palavra, que ela caia num coração produtivo para a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro de Gálatas, ele é um livro, conforme eu falei, que é o livro da liberdade. Amém? Nós somos livres em Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós estamos livres do jugo do pecado. Você está livre do jugo do pecado? Então você é um bem-aventurado. Você é um felizardo. Glória a Deus por isso. Esse livro ele é importante na medida em que ele fala da suficiência de Cristo na vida do homem. Amém? O homem, para ser salvo, para ele ter um encontro com Deus, ele não precisa, ele não faz efeito das obras, mas Cristo, ele é suficiente para nos dar a salvação. Esse livro também ele é importante porque ele fala da justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé no nosso Senhor, mediante a graça, e assim nós alcançamos a salvação. Esse livro ele é tão importante, o livro de Gálatas, que ele foi a base que sustentou a reforma protestante. Esse livro foi escrito lá por volta de 50 depois de Cristo, e no ano de 1517, no ano da reforma protestante, que nós comemoramos recentemente, esse livro ele foi a base das teses de Martinho Lutero, lá na Alemanha, quando deu início à reforma protestante. Então esse livro ele é tremendo, e ele fala aqui nesse texto que nós lemos, ele fala em relação às exortações acerca da vida espiritual. Ele começa em uma parte doutrinária, Paulo escrevendo lá aos cristãos da Galácia, porque havia naquela época cristãos judaizantes dentro da igreja da Galácia, e esses cristãos judaizantes começaram a impor a necessidade de os cristãos gentios terem que se circuncidarem para serem salvos. Mas quando Paulo veio com a doutrina até o capítulo 5 de Gálatas, ele aniquilou essa ideia, e ele deixou explícito esse fato, que a justificação do cristão seria pela fé mediante a graça.
E aqui nesse texto que nós lemos, que fala acerca da exortação a respeito da vida espiritual, ele fala de um conflito. Nós poderíamos dividir essa mensagem em 3 tópicos, em 3 partes. E essa primeira parte que eu gostaria de tratar com você, ela fala exatamente desse conflito entre a carne e o Espírito. E o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele nos capacita para nós vivermos para Cristo e glorificá-lo. Então leia comigo, acompanhe a partir do versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Ora, a carne nesse versículo representa a morte. A carne representa o nosso nascimento natural, enquanto o Espírito representa o novo nascimento que nós tivemos. Todos nós aqui, você que está em casa, que um dia levantou a mão para Jesus, deu um passo na direção de Jesus, como diz o texto lá de João capítulo 3, versículo 3, naquela conversa de Jesus com Nicodemos, que fala assim: quando Nicodemos interpelou Jesus na beira do caminho, e Jesus trocou um diálogo ali com Nicodemos no capítulo 3 de João, que disse assim, a partir do versículo 3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre de sua mãe pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse texto ele fala do momento mais especial na vida do homem, porque esse texto ele traz exatamente o novo nascimento. Glória a Deus, você já passou pelo novo nascimento, você já deu um passo na direção de Jesus, você já fez isso publicamente, você já se manifestou acerca do desejo de ser um filho de Deus, você já creu no nosso Senhor Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, você já se fez arrependido diante de Deus, então você tem motivos para se alegrar, porque segundo o texto da palavra de Deus, você passou pelo novo nascimento, aleluia. A morte não tem mais poder sobre a minha e sobre a sua vida, você é uma nova criatura diante do nosso Deus. Então esse texto de Gálatas diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, jamais satisfareis as necessidades, os desejos da carne. Nós temos essa condição. Por que nós temos essa condição? E você que está em casa, você tem esta condição, caso você tenha dado um passo na direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você fez isso, meu querido, minha querida, você é um bem-aventurado na presença de Deus, você é feita uma nova criatura, você é herdeiro do Senhor, você é adotado pelo Senhor, você foi considerado justo na presença do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. E ele continua aqui no versículo 17, que fala assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Glória a Deus, Deus ele é fiel. Quando nós demos um passo na direção do Mestre, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos no nome do Senhor,
nós fomos salvos da condenação e do poder do pecado, meu irmão. O pecado não tem mais domínio sobre eu e sobre você, mas há um conflito permanente. Por que há um conflito permanente? Porque embora nós estejamos salvos da condenação do pecado, embora nós estejamos livres do poder do pecado, o pecado ele se faz presente neste mundo em que nós vivemos. Ele está presente. Então, por causa da presença do pecado, o texto fala que há uma batalha, há um conflito constante, porque a natureza atual nossa, que é a natureza livre do pecado, ela combate contra o pecado, porque o pecado, ele se faz presente no mundo. Louvado seja Deus. Mas a boa notícia está lá no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus, em Romanos 6, 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Depois no 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Louvado seja Deus por isso. Esse texto de Romanos, ele fala que nós temos domínio sobre o pecado. Nós controlamos o pecado não pode dominar a vida do cristão genuinamente convertido. E ele fala mais, olha assim como nós oferecemos no passado os nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, quando nós estávamos lá, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados que nós fazíamos e desfazíamos e abusávamos, mas agora livres, nós podemos oferecer os nossos membros para serviço da justiça e para a santificação. Louvado seja Deus, meu irmão, você que deu um passo para Jesus, você mudou o status da sua vida, meu querido. Você já não é mais escravo do pecado. Todas as coisas que você fazia, todas as coisas que você praticava, todas as coisas que você se lambuzava, agora você não faz mais, pelo contrário, agora você se esforça com seus membros, com a sua mente, com o seu entendimento, para o louvor e para a glória daquele que te redimiu. Glória a Deus por isso. No versículo 18 ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Estar sob a lei cerimonial é morte, é maldição, porque a lei cerimonial ela não foi suficiente para a redenção do ser humano. Precisou ouvir Jesus Cristo, precisou vir, ter a sua vida aqui na terra, se oferecer como oferta, morrer em meu lugar e em seu lugar, ao terceiro dia ressuscitar, e após ascender aos céus, estar lá ao lado do Pai. A lei cerimonial, a lei das ofertas lá passadas, a lei das ofertas a Deus, essa lei ela não foi suficiente, ela não foi capaz, mas quando Jesus se entregou, o véu do templo se rasgou, aleluia, e eu e você passamos a ter o acesso ao Pai, sem precisar de fazer lei cerimonial, sem precisar de fazer as práticas que os judeus praticavam no passado, porque hoje Jesus já se ofereceu, Ele já se doou, como uma ovelha vai ao matadouro, Ele se ofertou em meu lugar,
e em seu lugar, e ele cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, e nos deu essa liberdade, e o Espírito Santo, o Espírito que vive em mim, e que vive em você, nós conseguimos prevalecer sobre a carne, porque nós temos o poder do Espírito sobre a nossa vida. E aqui nós encerramos essa primeira parte, e eu queria ler agora com você o versículo 19 em diante, que fala sobre as obras da carne. Nós sabemos que quando nós damos um passo na direção do Mestre, você já deu esse passo, você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você está livre da condenação do pecado, agora você domina sobre o pecado, e o Espírito que habita em você prevalece sobre o mal e sobre o pecado e sobre a carne. Mas o texto ele continua, e agora ele faz uma comparação, porque ele começa no versículo 19 falando das obras da carne. Quando ele fala das obras da carne, ele fala do esforço da carne. Quando ele fala do esforço e das obras e do trabalho da carne, automaticamente Paulo exclui a presença do Espírito. E quando Paulo exclui a presença do Espírito, fica totalmente por conta do homem. E eu pergunto para você que está aí nos assistindo, que está na sua casa, que está no seu trabalho, quem tem dirigido a sua vida? É o poder do Espírito Santo? É o novo nascimento que você deu um passo na direção de Jesus, e Ele controla a sua vida, e agora você é livre do pecado? Ou são as obras da carne, que nós vamos ler agora, e vamos saber qual que é o resultado dessas obras, porque ele fala assim no texto, olha, versículo 19, eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço, perdão irmãos, perdão. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, ele deixa aqui a oportunidade de ter mais coisas ainda, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui do 19 ao 21 ele elenca, ele traz um rol de situações, um rol de práticas pecaminosas, um rol de coisas que não agradam a Deus, um rol de coisas que distanciam o homem de Deus. E no final do versículo 21 ele fala, olha, eu já declarei e eu já preveni isso a vocês, que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quem está controlando a sua vida hoje? Quem está comandando os seus passos hoje? A vida daqueles que não herdarão o reino de Deus, existem esses pecados, são os pecados sexuais, são os pecados religiosos, são os pecados de cunho social, são os pecados pessoais, e por fim no versículo 21 ele traz o julgamento para quem pratica e para quem tem essas obras manifestas dentro da sua vida, e detalhe, de um modo sem ter a vergonha de praticar esses pecados. Era assim que eu era lá no passado, era assim que você se encontrava no passado, é assim que eu me vi quando eu li esse texto há anos atrás, antes de conhecer a Jesus, porque eram essas coisas que dominavam a minha vida, e eu achava essas coisas naturais, eu achava essas coisas comuns, todos fazem, e qual que é o problema de eu fazer também? Mas aqui esse texto ele traz uma condenação para quem pratica essas obras. E eu e você, nós não queremos ser condenados. E você que está nos assistindo, você também tem a oportunidade hoje de dar um passo ao Senhor. Você tem a oportunidade de dar um basta na sua vida, em termos de todos esses pecados que nós falamos aqui.
e você tem a condição, você tem o privilégio, você que está ouvindo essa palavra, de dar um passo na direção do Senhor e dominar sobre o pecado que habita em você. Louvado seja Deus por isso. Mas aqui ele continua, a partir do versículo 22, e é o terceiro tópico que nós vamos falar, que diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja Deus. A lei não tem poder sobre essas coisas, porque você é do Espírito, meu querido. Amém? As obras da carne se contrapõem agora que nós falamos aos frutos do Espírito. Enquanto as obras da carne eram produzidas por mim, por você, sem a presença de Deus, nós estávamos lá afastados de Deus, nós estávamos distantes da comunhão do Senhor, então nós produzíamos aqueles pecados com naturalidade, mas agora eu e você somos nova criatura em Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós aceitamos ao Senhor, nós cremos no seu nome, nós nos arrependemos, nós demos esse passo na direção do Senhor, e as obras da carne, elas automaticamente ficam de lado, porque o que vai abundar agora sobre a sua vida e sobre a minha vida, são os frutos do Espírito. Louvado seja Deus. Esses frutos que nós lemos, são os frutos relacionados ao relacionamento com Deus, amor, paz, alegria, são frutos relacionados com o nosso próximo, longanimidade, benignidade, bondade, são frutos relacionados a nós mesmos, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esses frutos são os frutos do Espírito, mas aqui ele fala que a origem desse fruto é uma origem sobrenatural, é uma origem que vem direto do trono da graça. O fruto, nós não temos controle sobre esse fruto, porque esse fruto é dado pelo Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você que produz o fruto, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai frutificando a cada dia, a cada momento, até o dia da nossa morte, até o dia da ressurreição. Esse fruto, ele é natural, ele é sobrenatural, perdão, o crescimento dele, ele é natural, e a maturidade que nós encontramos através desse fruto, é uma maturidade gradual, ela vai crescendo, ela vai encorpando ao longo do tempo, ao longo dos anos. E aqui na palavra de Deus, no versículo 22, ele fala que é o fruto do Espírito, é um fruto só com 9 gomos, 9 gomos, cada virtude dessa é um gomo. Então não dá para eu ter o fruto do amor e não ter o fruto da bondade. Por quê? Porque não existem vários frutos, existe um fruto só, com vários gomos. Isso quer dizer que eu e você fomos presenteados com o fruto do Espírito. Se você deu um passo para Jesus, olha como isso é importante, meu irmão. Se você deu um passo para Jesus, você tem esse fruto se desenvolvendo através da sua vida, te dando condição, te dando benfeitorias, dando testemunho do Senhor para aqueles que não conhecem a Deus. Esse fruto está em constante crescimento dentro de você. Agora, se o fruto é do Espírito, e eu não tenho controle sobre o crescimento desse fruto, é a mesma coisa, irmão Arthur, se o irmão plantar lá um pé de limão, o irmão tem controle sobre o limão que vai nascer, que vai
ser oriundo daquele pé de limão? Não, nós não temos o controle do fruto, mas nós temos o controle da terra, não é? Nós não podemos plantar, nós não podemos adubar, nós não podemos regar, nós não podemos podar, nós podemos fazer o tratamento para que esse fruto se desenvolva. Aqui é a mesma coisa, meu querido. O fruto é produto do Espírito Santo na sua vida, você não tem controle sobre isso. O Espírito Santo vai fazer esse fruto gradualmente crescer e se fazer grande através da sua vida, e você vai produzir esse fruto no seio da sua igreja, no seio da sua família, lá no seu trabalho. As pessoas vão ver que você está diferente, você está bondoso, você está benigno, você está amoroso. Agora você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que tem mansidão. Você era nervoso, agora você está manso, você tem autocontrole sobre as coisas. Por quê? Porque esse fruto está crescendo aos poucos na sua vida. E quais ações eu então e você podemos fazer para que esse fruto se desenvolva, para que ele cresça, para que ele faça diferente na nossa vida? Está lá no versículo 24, ele fala do que eu e você podemos fazer então. Ele fala assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Meu irmão, o que eu e você podemos fazer para que essa terra seja adubada, seja preparada, esse fruto do Espírito Santo possa frutificar na minha e na sua vida? Nós devemos fazer isso, crucificar a nossa carne. Rejeição impiedosa da velha natureza. Precisamos ser radicais. É uma decisão. Devemos crer e agir de acordo com esse pensamento. Crucificar a carne. O que é a crucificação? Crucificação de um corpo em um madeiro. Os pregos vão e crucificam, não é assim? Eles aniquilam, eles são radicais, não tem volta, não tem retorno. É uma decisão que eu e você, como cristãos, devemos tomar todos os dias. Crucificar a nossa carne. Aqui em João 12, 24, diz assim a palavra de Deus. João 12, 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se o grão morrer, produz muito fruto. Se eu tomar a decisão, que aí é decisão pessoal, porque o Espírito Santo, ele está te guiando, não é assim? O Espírito Santo está te orientando, ele está te guiando. Você é um novo filho, uma nova criatura em Deus. O Espírito Santo, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a direção. Mas cabe a mim, cabe a você, andarmos no Espírito, procurarmos agradar ao nosso Deus, rejeitar as coisas do passado, que ficaram para trás lá no nosso novo nascimento. É uma decisão que eu e você precisamos tomar, porque senão, como é que esse fruto vai frutificar? Como é que esse fruto vai fazer valer? Como é que esse fruto fará diferença nas nossas vidas? É incompatível, não tem harmonia. Uma vida lançada no pecado, uma vida lançada nas coisas que não agradam a Deus,
e a frutificação do Espírito são incompatíveis. Segunda providência que eu posso tomar está no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito. Nosso comportamento não é compatível com o comportamento do incrédulo. Nós não somos iguais ao incrédulo, meu querido. Não adianta. Nós não combinamos com esse estilo de vida. Não há combinação, é como água e óleo. Se você é uma nova criatura no Espírito, eu e você precisamos andar no Espírito. Comportar-se adequadamente, como um cristão agora que somos, regenerados por Deus, pelo poder de Deus. Contato permanente com a água da vida, prazer na lei do Senhor. Você tem prazer na lei do Senhor? Lá no Salmo 1, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Salmo 1, versículo 3. Salmo que eu amo. É o salmo da separação. Diz assim: bem-aventurado é o homem, versículo 2, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é plantado como árvore junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Andar no Espírito é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É meditar na lei, é ter prazer na palavra de Deus, é ter gosto nas coisas de Deus, na palavra, na escritura, no conhecimento da palavra de Deus. E ele compara uma pessoa assim a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você já viu uma árvore que está próxima de um rio, de uma lagoa, murchar, morrer por falta de água? Muito pelo contrário. Andar no Espírito é ter também receptividade espiritual. Receptividade espiritual. Mateus 13, 23. Vamos ver o que é isso. Receptividade espiritual. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que ouve a palavra, que ele compreende e que ele obedece, esse é aquele que tem a receptividade espiritual. Você tem sido receptivo à palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem compreendido a palavra de Deus? Nós estamos em um tempo diferente para todas as igrejas, o tempo da pandemia. Muitos cultos são online, como este está sendo online. Você tem acompanhado, você tem ouvido, você tem se dedicado. Hoje nós temos tantas ferramentas, irmãos, para nos aprofundarmos na palavra de Deus, tantos cursos de teologia abençoados que nós podemos fazer da nossa casa. Pequenos cursos, você não precisa ser um PhD, mas você precisa ter receptividade espiritual. Eu preciso ter receptividade espiritual.
Não importa quem está falando a palavra, desde que seja a palavra genuína, desde que aquela pessoa esteja falando a palavra genuína. Pode ser aqui o presbítero Mauro, pode ser o presbítero Arthur, pode ser a pastora Ângela, pode ser o pastor William, pode ser o presbítero Denis, não importa. Receptividade espiritual. O coração pronto para receber da palavra de Deus. Uma terra adubada, uma terra preparada, uma terra mexida, quebrantada. Aí deixou tudo que não faz efeito lá do lado de fora. Porque agora é o momento da receptividade espiritual e nada pode me atrapalhar. Andar no Espírito. Anda no Espírito também aquele que permanece em Cristo. João capítulo 15, versículo 5, que diz assim a palavra de Deus. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a constância, meu querido. A constância. Porque não adianta eu crucificar a carne, não adianta eu ser receptivo, se eu não for constante. O que é um crente inconstante? É aquele que qualquer onda que vem, ele se afoga, ele se perde. Você já se encontrou numa situação como essa, no meio do mar, e vem aquela onda grande, e você parece que perde os sentidos, tira o pé do chão, e quando você coloca o pé no chão e volta, tem esse momento, não tem? É o crente inconstante. Tem hora que está bem, tem hora que não está. Mas por que não está? Você é nova criatura? Problemas todos nós temos, não é verdade? Dificuldades todos nós temos. Mas Deus nos deu o poder sobre o pecado, Deus nos dá condição, que nem foi falado aqui hoje à noite. Ele nos dá as provas, mas Ele nos capacita diante da prova. Então nós precisamos ser constantes. E por último, Gálatas, versículo 15, versículo 26, o que mais que nós podemos fazer? Nós devemos ser coerentes com relação aos nossos irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, esses pecados são incompatíveis com a fé cristã. A irritabilidade que ele fala aqui, a inveja que ele fala aqui, são todos por causa da ambição, da vanglória, de querer a vanglória, sendo que nós aprendemos desde sempre que toda a honra, toda a glória e todo o louvor devem ser dados ao Rei da Glória, aquele que nos escolheu, que nos redimiu, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então esses pecados, eles são incompatíveis com a fé cristã. E agora nós finalizando a nossa mensagem, eu e você podemos nos esforçar, sim, o fruto é do Espírito, mas eu e você temos decisões a tomar, amém? Eu convido você nessa noite a tomar decisões, eu convido você nessa noite a preparar a terra para que esse fruto possa realmente crescer na sua vida e na minha vida também. E eu convido você que está nos assistindo aí de casa, que você ainda não conhece Jesus, ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, com o nosso Deus, você ainda se vê em situações em que você é dominado por aqueles pecados horrendos,
que foi falado aqui, mas que hoje você quer dar um basta nisso e você quer produzir fruto na presença do Senhor. Você quer ser uma nova criatura. Você quer ser, na verdade, livre. Porque nós somos livres do poder do pecado. Não somos livres do pecado, ele existe. Mas somos livres do poder do pecado. E se você quer ser livre do poder do pecado sobre a sua vida, você precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus. Amém? A minha oração é que você tenha esse encontro. Procure uma pessoa idônea, algum parente, alguma pessoa que você conhece, alguma pessoa que você tem confiança. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. E eu tenho certeza que a mesma obra que Deus fez na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, Deus, Ele vai fazer na sua também. Amém? Meu querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, presbítero Arthur. Me desculpe pelo horário e que os irmãos guardem essa palavra e sejam edificados em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço para a glória do Senhor. Amém. Aleluia, e graças a Deus pela palavra do Senhor, né, que nos coloca numa nova condição. Nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos vivendo a graça, mas nós temos que ser atentos, buscar no Senhor esta purificação, essa santificação da nossa vida, amém? Seguir o caminho do Senhor é se negar a si mesmo, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar em oração. Nós sabemos que este culto vai estar já passado no YouTube, no dia que o irmão Genivaldo já vai estar melhor, em nome de Jesus, amém? Mas nós sabemos que ele passou por uma cirurgia agora à tarde. A Rosalba deu notícia para nós que já está no quarto, mas está aguardando a presença ali do médico para ter uma posição mais clara. Mas em nome de Jesus, sabemos que ele está bem e obrigado, Senhor, por essa cirurgia tão esperada, amém? Mais algum pedido de oração? Amém? Amém? Vamos estar então orando agora, entregando ao Senhor esse momento que nós tivemos aqui, adorando ao Senhor. Louvamos a vida dos adolescentes, uma equipe nova de louvor aí começando, que vocês possam ter mais oportunidades, amém? Se reunir mais vezes, estar aí evoluindo em nome de Jesus nesse ministério tão lindo que é louvar ao Senhor. Deus abençoe, parabéns a todos vocês, amém? Senhor, muito obrigado por esta noite, por este culto, esse momento tão especial que tivemos aqui diante de Ti. Senhor, que o Senhor possa ter recebido os nossos louvores, as nossas orações, as nossas ofertas, esta palavra, Senhor Jesus, que possa ter penetrado nos nossos corações, cada um de nós, ó Senhor. Não importa o tempo que temos, ó Senhor, de vida contigo, precisamos passar por uma santificação contigo, Senhor. Precisamos melhorar, ó Pai querido. Que cada dia, Senhor, seja uma novidade de vida contigo, Senhor. Em teu nome, Jesus querido. Que possamos, ó meu Pai, evoluir, ó meu Deus, espiritualmente. Que possamos, Senhor, dar este fruto, ó Senhor, que o Espírito Santo faz brotar no nosso coração como um exemplo, como uma vida nova a cada dia, Senhor, nos aperfeiçoando em Ti, Senhor. Muito obrigado pela ajuda do Espírito Santo. Por nós mesmos nada nós fazemos. Que possamos ir para os nossos lares abençoados e guardados, Senhor. Oramos, ó meu Deus querido, por cada pedido de oração. Colocamos, Senhor, o irmão Genivaldo nas Tuas mãos, ó meu Pai, para que o Senhor possa dar uma
rápida recuperação, ó Senhor, e que os seus rins possam estar funcionando normalmente em breve, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. Para a tua honra e para a tua glória, em teu nome. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos presbíteros, venham aqui à frente, vamos estar... Pastor João está aqui, mas está conversando com o irmão, amém? Por isso que ele não está aqui na frente, amém? Aleluia, que bom estarmos juntos, amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos todos juntos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida, hoje e para sempre. A paz do Senhor. Paz do Senhor, vocês amados, estão aí no seu lar. Que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.